Aprenda a ter clareza, presença e propósito. Treine sua disciplina em silêncio, porque é exatamente isso que separa quem é levado pela vida de quem começa a conduzi-la com firmeza. Se você permanecer aqui, não vai receber frases bonitas nem promessas vazias. Vai entender por que sua mente se sente cansada, mesmo quando seu corpo ainda tem força. Por que a ansiedade insiste mesmo quando nada de grave está acontecendo? E por que tanta gente vive ocupada, mas raramente se sente no controle? Hoje não vamos falar sobre mudar o mundo ao seu redor. Vamos falar sobre mudar a posição de onde você o enfrenta, porque é aí que tudo começa a se organizar. Existe um momento em que a pessoa percebe que não está exausta por fazer demais, mas por reagir demais, pensar demais, se preocupar demais com o que não depende dela. E é nesse ponto que a vida começa a parecer pesada, confusa e sem direção. Este vídeo é para quem sente que está sempre tentando se ajustar ao caos, quando na verdade deveria estar treinando a própria estabilidade. Aqui você vai aprender por que clareza não vem de respostas externas, mas da capacidade de ordenar seus próprios julgamentos. Vai entender por que presença não é um estado emocional, mas uma postura mental treinada com disciplina diária. E vai descobrir por que propósito não nasce de grandes decisões, mas da coerência silenciosa entre o que você pensa, o que escolhe e o que repete todos os dias. Se você continuar, vai perceber que muito do seu desgaste não vem dos problemas, mas da forma como sua mente se mistura com eles, como se cada dificuldade fosse uma ameaça à sua identidade, ao seu valor, ao seu futuro. Vamos desmontar essa confusão passo a passo, não para negar a realidade, mas para enfrentá-la com lucidez, firmeza e respeito por si mesmo. O que está em jogo aqui não é se a vida vai ser fácil, porque isso nunca esteve sob controle. O que está em jogo é se você vai continuar reagindo como refém das circunstâncias ou se vai começar a agir como alguém que governa a própria conduta, mesmo quando tudo ao redor é incerto. Nada do que será dito aqui depende de motivação passageira. Depende de entendimento, porque quando a mente entende, ela para de brigar com o que não pode mudar e começa a investir energia onde há poder real. Ao longo deste caminho, você vai reconhecer padrões que te sabotam, aprender a interromper impulsos que drenam sua força e construir uma disciplina que não faz barulho, mas transforma a forma como você vive, decide e suporta a pressão. Se você ficar até o fim, não vai sair com euforia. Vai sair com algo mais raro, uma sensação de alinhamento interno, de estar no próprio eixo, de saber onde pisa mesmo quando o terreno é instável. Este é um treino de mente, caráter e atenção. Não para te afastar da vida, mas para te preparar para ela. Não para te tornar duro, mas para te tornar estável. Não para te isolar, mas para que você não seja arrastado por cada estímulo, cada opinião, cada medo. A partir daqui, tudo o que será dito tem um objetivo simples e exigente: te devolver o comando daquilo que sempre esteve ao seu alcance, mas que talvez você nunca tenha sido ensinado a governar seus julgamentos, suas reações e suas escolhas. Quando a mente vira multidão, existe um motivo pelo qual você se sente cansado, mesmo quando o corpo ainda tem força, e esse motivo não está nos músculos, está na quantidade de vozes competindo dentro da sua mente. Pensamentos que puxam para direções opostas, preocupações que se repetem, expectativas que não nasceram de você, comparações que surgem sem convite e já exigem reação. Aos poucos, a mente deixa de ser um instrumento de decisão e vira um campo de disputa, onde cada estímulo quer comandar seu próximo passo. Cada emoção pede prioridade. Cada problema parece urgente, mesmo quando não é. O resultado não é apenas confusão. É desgaste contínuo. É a sensação de estar sempre resolvendo algo e, ainda assim, nunca se sentindo em paz. O mundo não precisa estar em colapso para que você viva em desordem interna. Basta permitir que tudo ao redor determine o que você pensa, sente e faz. Quando isso acontece, a coragem se desgasta não por falta de capacidade, mas por excesso de desgaste emocional. A energia que deveria ir para a ação firme é consumida por antecipação.
por diálogos mentais intermináveis, por cenários que talvez nunca aconteçam. Sem perceber, você passa a viver em modo de defesa, reagindo mais do que escolhendo, tentando se proteger de tudo, enquanto perde o contato com aquilo que realmente importa. Clareza não nasce quando os problemas desaparecem. Ela nasce quando a mente aprende a não se espalhar por tudo ao mesmo tempo. Enquanto você tenta resolver tudo mentalmente, você não resolve nada com profundidade. O pensamento se fragmenta, a atenção se dilui e o dia termina com a sensação de esforço sem direção. A disciplina em silêncio começa exatamente aqui, no treino de reduzir, de escolher, de aceitar que nem tudo merece sua energia emocional. Não se trata de ignorar a realidade, mas de decidir conscientemente onde sua atenção vai permanecer e, por consequência, onde ela não vai. Grande parte da ansiedade vem desse hábito de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mentalmente. Você revive o passado, antecipa o futuro e negligencia o único ponto onde pode agir, o agora. E quando a mente não está presente, o corpo até se move, mas você não se sente inteiro em nada que faz. Isso gera a sensação de vida corrida, mas vazia, de movimento constante, mas pouco avanço real. Recuperar presença não é se acalmar artificialmente, é aprender a estar inteiro naquilo que está diante de você, sem carregar junto todas as outras batalhas que não estão acontecendo neste momento. Aqui começa uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como você se posiciona diante da vida. Em vez de lutar contra o barulho externo, você começa a reduzir o ruído interno. Em vez de se perguntar por que tudo é tão confuso, você passa a observar como sua própria mente participa dessa confusão. Essa percepção não serve para acusar, serve para devolver algo essencial, a possibilidade de escolher. Escolher onde focar, escolher quando reagir, escolher quando se calar, escolher quando agir. Essa escolha constante é o primeiro sinal de autodomínio. Enquanto a mente for uma multidão, você será empurrado por impulsos contraditórios, por desejos que mudam, por medos que se alternam, por expectativas que nunca se satisfazem. Quando a mente volta a ser um comando único, a direção reaparece. E com ela, a sensação de estar no próprio eixo. Não porque tudo está resolvido, mas porque você deixou de se perder dentro de cada estímulo. A partir desse ponto, você começa a perceber que muitas das pressões que pareciam externas eram, na verdade, amplificadas pela sua própria dispersão interna. Este capítulo não é sobre silenciar o mundo, é sobre organizar a si mesmo. É sobre recuperar o centro antes de tentar controlar qualquer coisa fora. Porque sem esse centro, toda decisão se torna reativa, todo esforço vira desgaste e toda dificuldade parece maior do que realmente é. Quando a mente deixa de ser uma multidão, ela se torna um espaço de comando. E é desse espaço que a clareza começa a nascer, não como uma revelação repentina, mas como um estado construído pela atenção disciplinada e pela recusa em viver sob constante agitação interna. Esse é o primeiro passo para treinar disciplina em silêncio, não mudar tudo de fora para dentro, mas mudar a forma como você se posiciona por dentro diante de tudo que acontece fora. A partir daqui, você estará preparado para fazer uma distinção que muda completamente a forma de lidar com o peso da vida. Separar aquilo que realmente é sua responsabilidade daquilo que apenas parece ser, mas nunca esteve sob seu controle. Separando peso de responsabilidade. Grande parte do cansaço que você sente não vem do que você realmente precisa fazer. Vem do que você acredita que deveria controlar. Você assume problemas que não pode resolver, sentimentos que não são seus, expectativas que nunca foram combinadas e carrega tudo isso como se fosse obrigação pessoal. Aos poucos, essa mistura entre o que depende de você e o que apenas acontece ao seu redor cria uma pressão constante, uma sensação de dívida com o mundo, como se você estivesse sempre devendo respostas, resultados e estabilidade emocional para todos. O estoicismo ensina algo simples e ao mesmo tempo desconfortável para o ego. Nem tudo que te afeta está sob sua responsabilidade.
Isso não significa indiferença, significa lucidez. Existe uma diferença entre se importar e se responsabilizar, entre agir com virtude e tentar controlar consequências. Quando essa diferença não é clara, você começa a confundir esforço com desgaste, compromisso com sacrifício desnecessário, e acaba vivendo em permanente tensão, tentando garantir resultados que não dependem apenas da sua conduta. Observe quantas vezes você sofre não pelo que aconteceu, mas pelo que acha que deveria ter acontecido. Quantas vezes se culpa por reações de outras pessoas, por atrasos do destino, por mudanças que não estavam sob seu comando. Esse tipo de sofrimento não produz crescimento, apenas consome energia emocional. E uma mente cansada emocionalmente tem dificuldade de agir com coragem, porque está sempre ocupada tentando consertar o que não pode ser consertado. Separar peso de responsabilidade é um ato de respeito próprio. É reconhecer que sua tarefa não é controlar o mundo, mas governar sua conduta dentro dele. Seu dever é escolher como pensa, como reage, como age, mesmo quando o resultado não é o esperado. Quando você aceita isso, algo muda profundamente. A frustração perde força, a ansiedade diminui e a mente recupera espaço para decisões mais firmes e racionais. Essa separação também muda a forma como você enxerga falhas e dificuldades. Em vez de tratar cada obstáculo como prova de incompetência, você começa a enxergá-los como parte natural do caminho. O foco deixa de ser evitar qualquer erro e passa a ser manter integridade na ação, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Isso gera uma estabilidade que não depende de vitórias constantes, mas de consistência de caráter. Quando você devolve ao mundo o que pertence ao mundo e assume apenas o que pertence à sua vontade, a vida fica mais simples, não mais fácil, mas mais clara. Você para de negociar sua paz em troca de controle ilusório. Para de se esgotar tentando agradar, antecipar, prevenir tudo. E começa a concentrar energia no único território onde sua ação realmente produz efeito, seu julgamento, suas escolhas, sua disciplina. Esse ajuste interno prepara algo essencial para o próximo passo. Quando você não está mais carregando pesos que não são seus, você tem espaço mental para algo mais difícil e mais poderoso, aprender a não reagir imediatamente a tudo que sente. Sem essa separação, a reação vira defesa. Com ela, a reação vira escolha. E é exatamente aí que a disciplina começa a se tornar uma força prática, não apenas um ideal. A disciplina de não reagir. Existe uma diferença decisiva entre sentir algo e obedecer ao que se sente. E é nessa diferença que a disciplina começa a se formar. A maioria das pessoas acredita que agir rápido é sinal de força, quando, na verdade, muitas decisões são apenas impulsos disfarçados de atitude. A emoção surge, o corpo reage, a mente justifica e a ação acontece sem que o julgamento tenha tido tempo de participar. Isso cria uma rotina de conflitos, arrependimentos e desgaste, porque quem vive reagindo vive sempre um passo atrás de si mesmo. Não reagir imediatamente não é fugir, é ganhar tempo para escolher. Esse pequeno intervalo entre estímulo e resposta é onde a liberdade real existe. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando você aprende a sustentar esse intervalo, mesmo que por poucos segundos, você interrompe a cadeia automática que transforma qualquer desconforto em drama, qualquer frustração em ataque, qualquer medo em desistência. Você deixa de ser prisioneiro da primeira interpretação que a mente oferece. Essa prática exige coragem, porque muitas vezes reagir dá a sensação de alívio imediato. Falar, discutir, se defender, se explicar, atacar, tudo isso parece aliviar a tensão do momento, mas quase sempre cria novas complicações depois. A disciplina de não reagir ensina você a suportar o desconforto inicial para evitar consequências mais pesadas adiante. É uma troca entre prazer imediato e estabilidade futura, entre descarga emocional e clareza de direção. Quando você não reage, você observa. Quando observa, percebe que muitas emoções perdem força,
se não recebem ação imediata. A raiva diminui, a ansiedade se acalma, o impulso se dissolve. Não porque o problema sumiu, mas porque você deixou de alimentar a narrativa que amplifica a dor. Isso não torna você passivo, torna você estratégico. Você passa a agir quando a mente está alinhada, não quando está dominada. Essa disciplina também protege sua imagem, seus relacionamentos e, principalmente, seu próprio respeito por si mesmo. Quantas vezes você já disse ou fez algo que depois precisou consertar, explicar ou lamentar? Cada reação impulsiva cobra um preço, às vezes em reputação, às vezes em oportunidades, quase sempre em paz interior. Aprender a conter a primeira resposta é aprender a preservar o que realmente importa. Com o tempo, essa postura muda sua presença no mundo. As pessoas percebem que você não se move por provocação, não se desorganiza por pressão, não se entrega a cada estímulo. Isso gera um tipo de autoridade silenciosa, que não precisa de imposição nem de confronto constante. Você começa a ser visto como alguém estável, confiável, difícil de manipular, porque não é governado por impulsos. Mas essa disciplina só se sustenta quando a atenção também é treinada. Não reagir exige estar consciente do que está acontecendo dentro de você, exige perceber a emoção antes que ela vire ação. É por isso que o próximo passo não é sobre controlar sentimentos, mas sobre treinar a atenção nos lugares onde ninguém vê, nos momentos em que não há plateia, nem recompensa imediata. É ali que a presença se constrói de verdade, treinando a atenção onde ninguém aplaude. A maior parte da sua vida é formada por momentos que ninguém vê, decisões pequenas, escolhas silenciosas, atitudes que não geram reconhecimento imediato. É exatamente nesses momentos que sua atenção é treinada ou enfraquecida. Quando você só se exige quando há cobrança externa, sua disciplina depende do olhar dos outros. Quando você mantém padrão mesmo no anonimato, sua disciplina passa a depender da sua própria consciência. Atenção não é apenas concentração, é direção. É a capacidade de sustentar foco no que precisa ser feito, mesmo quando a mente tenta escapar para distrações mais agradáveis ou mais dramáticas. Cada vez que você escolhe terminar o que começou, mesmo cansado, mesmo entediado, você fortalece uma parte do seu caráter que não se constrói com discursos, apenas com repetição silenciosa. Esse treino invisível é o que sustenta a firmeza quando surgem desafios maiores. Muitas pessoas acreditam que presença é algo que aparece quando a vida fica tranquila, mas na prática, ela se constrói justamente quando a mente quer fugir. Quando você permanece atento em tarefas simples, em conversas difíceis, em períodos de espera, você está ensinando ao seu sistema interno que ele não precisa escapar para se sentir seguro. Isso reduz a ansiedade, porque a mente aprende que pode permanecer estável mesmo sem estímulos constantes. Esse tipo de treino também corrige uma ilusão comum, a de que grandes mudanças vêm de grandes decisões. Na verdade, são as pequenas escolhas diárias que moldam sua postura diante da vida. Você pode fazer promessas fortes em momentos de emoção, mas é na rotina que o caráter se revela. Cada vez que você honra um compromisso pequeno, você está preparando sua mente para honrar compromissos maiores quando a pressão aumenta. Treinar a atenção. Onde ninguém aplaude é também uma forma de desenvolver respeito por si mesmo. Você deixa de depender de validação externa para manter seu padrão. Isso cria uma confiança silenciosa, porque você sabe que faz o que precisa ser feito mesmo quando não há testemunhas. Essa confiança não é arrogante, é estável, porque não depende de comparação nem de aprovação. Com o tempo, esse treino transforma sua relação com o esforço. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser expressão de disciplina. O descanso deixa de ser fuga e passa a ser recuperação consciente. A mente começa a distinguir entre cansaço real e resistência emocional, e isso aumenta sua capacidade de persistir sem se violentar, de avançar sem se destruir. Esse domínio da atenção prepara um confronto inevitável. O confronto entre aquilo que é confortável e aquilo que é correto. Porque quando você já não foge das pequenas exigências,
passa a perceber com mais clareza quantas vezes escolhe conforto em vez de conduta. E é exatamente aí que a próxima decisão se torna decisiva para o tipo de pessoa que você está se tornando. Escolhendo conduta em vez de conforto. Existe um ponto em que você percebe que muitas das suas escolhas não são guiadas pelo que é correto, mas pelo que alivia mais rápido. Evitar conversas difíceis, adiar decisões importantes, buscar distrações quando a pressão aumenta, tudo isso oferece conforto imediato, mas cobra um preço alto depois. O problema não é sentir vontade de fugir, isso é humano. O problema é transformar essa vontade em regra de comportamento. Quando o conforto vira critério, o caráter começa a se enfraquecer em silêncio. Conduta é aquilo que você mantém mesmo quando ninguém está exigindo, mesmo quando seria mais fácil desistir, mesmo quando o reconhecimento não vem. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser técnica e se torna virtude. Você não age corretamente porque é conveniente, mas porque decidiu que certos princípios não são negociáveis. Isso cria uma base interna que não depende do humor do dia nem das circunstâncias externas. Toda vez que você escolhe o caminho mais fácil, sua mente aprende que evitar é aceitável. Toda vez que você escolhe o caminho correto, mesmo desconfortável, sua mente aprende que é capaz de sustentar esforço sem se quebrar. Essa diferença molda sua identidade, não de forma dramática, mas cumulativa. Pequenas concessões repetidas enfraquecem a confiança em si mesmo. Pequenos atos de firmeza repetidos constroem respeito próprio. Escolher conduta em vez de conforto também muda sua relação com o medo. O medo deixa de ser um sinal de parada e passa a ser um sinal de crescimento. Você entende que desconforto não é inimigo, é parte do processo de fortalecimento. Isso não significa buscar sofrimento, significa não permitir que o medo dite todas as suas decisões importantes. Com o tempo, essa postura gera uma tranquilidade diferente. Não é ausência de problemas, é ausência de autoacusação constante. Você sabe que está fazendo o que está ao seu alcance, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido. Essa coerência entre ação e valor reduz o conflito interno, e uma mente com menos conflito tem mais energia para lidar com a realidade. Essa escolha diária entre conforto e conduta também define como você reage às dificuldades. Quem vive buscando alívio rápido tende a se revoltar quando as coisas ficam difíceis. Quem treina firmeza aprende a usar a dificuldade como parte do treino. E é exatamente essa mudança de postura que permite enxergar os obstáculos não mais como injustiça pessoal, mas como parte inevitável do desenvolvimento humano. Quando você para de perguntar apenas o que é mais agradável e começa a perguntar o que é mais correto, sua relação com a vida muda. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se ver como responsável pela própria postura diante delas. Essa responsabilidade não pesa, ela fortalece. E ela prepara você para um entendimento ainda mais profundo, o de que as próprias circunstâncias, por mais duras que sejam, podem se tornar ferramentas de treino para o seu caráter. Quando as circunstâncias viram treino. Existe um momento em que você percebe que a vida não está tentando facilitar o seu caminho, está tentando revelar quem você se torna quando o caminho aperta. Resistência, atrasos, perdas, frustrações, nada disso surge para confirmar sua incapacidade. Surge para mostrar quais partes do seu caráter ainda precisam de firmeza. Enquanto você interpreta cada dificuldade como um erro do destino, você luta contra a própria formação. Quando começa a enxergar as circunstâncias como treino, a luta vira aprendizado. A mente indisciplinada pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mente treinada pergunta: o que isso está exigindo de mim agora? Essa mudança de pergunta muda tudo. Em vez de gastar energia tentando evitar qualquer desconforto, você começa a usar o desconforto para fortalecer paciência, constância, autocontrole e coragem. A situação externa pode não mudar, mas sua capacidade de atravessá-la muda, e isso altera completamente a experiência interna. Muitos se sentem injustiçados porque acreditam que só poderão viver bem quando tudo estiver resolvido.
O estoicismo ensina o oposto. Você aprende a viver bem enquanto resolve, enquanto espera, enquanto suporta. Isso não é resignação, é inteligência emocional aplicada à realidade. É aceitar que o caminho não será plano, e exatamente por isso, cada obstáculo se torna parte do preparo para desafios maiores. Quando você encara dificuldades como treino, você para de desperdiçar energia com revolta constante. A revolta não fortalece, apenas desgasta. O que fortalece é a disposição de permanecer firme, de manter valores mesmo quando o ambiente convida à desistência, à corrupção, ao descuido consigo mesmo. Cada situação difícil se transforma em um campo de prática para a disciplina que você vem construindo em silêncio. Essa postura também protege você da armadilha da autopiedade. Não porque você se torna insensível, mas porque entende que sofrer não te torna especial, apenas humano. O que faz diferença é como você transforma esse sofrimento em postura, em aprendizado, em maturidade. A adversidade deixa de ser identidade e passa a ser contexto. Você não é o que acontece com você, você é o modo como responde ao que acontece. Com o tempo, essa forma de ver a vida cria um tipo de estabilidade rara. Você não entra em pânico a cada mudança, não se desorganiza a cada contratempo, não se perde quando os planos precisam ser ajustados. Isso não significa que você não sente, significa que você não se desestrutura. Emoções vêm, mas não governam. Dificuldades surgem, mas não definem quem você é. Esse treino constante fortalece algo essencial, a confiança de que você pode lidar com o que vier. Não porque tudo vai dar certo, mas porque você sabe que não vai abandonar seus princípios quando as coisas ficarem difíceis. Essa confiança não depende de garantias externas, depende da relação que você construiu consigo mesmo ao longo do tempo. E quando você confia na própria capacidade de manter conduta sob pressão, algo muda na forma como você se compromete com seus hábitos e decisões. Você entende que não precisa esperar sentir vontade, precisa apenas continuar. É nesse ponto que a identidade começa a ser construída não pelo que você promete, mas pelo que você repete, dia após dia, mesmo quando não há motivação, mesmo quando ninguém está olhando. Construindo identidade pela repetição, não pela emoção. Existe uma mentira confortável que diz que você age bem quando se sente bem, e que quando a motivação voltar, tudo vai se alinhar. Mas a vida não é organizada por picos emocionais, ela é moldada por padrões. O que você repete quando está cansado, quando está entediado, quando ninguém está observando, isso é o que define quem você está se tornando. Emoções são instáveis, identidade não pode ser. Quando você depende de vontade para agir, você entrega o comando da sua vida para algo que muda o tempo todo. Um dia você está confiante, no outro está inseguro. Um dia está focado, no outro disperso. Se suas ações seguem esse movimento, você vive em ciclos de começo e abandono. A disciplina quebra esse ciclo porque ela não pergunta como você está se sentindo. Ela pergunta quem você decidiu ser. Repetição cria caráter porque ela cria previsibilidade interna. Você começa a confiar em si mesmo, não porque sempre se sente forte, mas porque sabe que continuará mesmo quando não se sentir. Essa confiança muda sua postura diante de desafios. Em vez de negociar consigo a cada obstáculo, você já tem um padrão de resposta. Isso reduz desgaste mental e aumenta a constância. Duas coisas que fazem mais diferença do que talento ou entusiasmo. Essa construção silenciosa também muda sua relação com promessas. Você para de se definir pelo que pretende fazer e começa a se definir pelo que já faz. Isso elimina a distância entre discurso e prática, e essa coerência gera um respeito próprio que não depende de elogios externos. Você sabe que sua palavra tem valor para você mesmo e isso sustenta decisões mais firmes no futuro. Repetição também ensina algo importante sobre progresso. Você percebe que não precisa de mudanças radicais para se transformar, precisa de continuidade. Pequenos comportamentos, mantidos por tempo suficiente, produzem mudanças que parecem grandes apenas para quem observa de fora. Para quem vive o processo,
é apenas consistência aplicada, dia após dia. Quando a identidade começa a se apoiar em padrões e não em emoções, você se torna menos vulnerável a quedas de humor, críticas, frustrações e comparações. Você não precisa provar nada para ninguém, porque seu compromisso principal é com a pessoa que você se propôs a ser. Isso cria estabilidade emocional sem exigir rigidez, porque a base está na prática, não na perfeição. Essa identidade construída pela repetição também protege você de se perder em ambientes caóticos. Mesmo quando tudo ao redor muda, você mantém seus princípios operando, suas rotinas essenciais, sua postura diante das dificuldades. Isso não torna a vida previsível, mas torna você previsível para si mesmo. E essa previsibilidade interna é uma forma profunda de segurança. E quando você já não depende tanto de estímulos externos para se manter firme, surge uma necessidade natural de se afastar do excesso de ruído. Não por rejeição ao mundo, mas por entendimento de que nem toda informação merece espaço na sua mente. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma estratégia consciente de proteção da clareza. Propósito como alinhamento, não como destino. Muita gente vive inquieta porque acredita que propósito é algo que precisa ser encontrado, como se fosse um ponto distante que, quando alcançado, finalmente traria paz e sentido. Essa ideia cria uma busca ansiosa e interminável, porque sempre parece que ainda falta algo, que ainda não chegou a hora certa, que ainda não se está no lugar certo. O estoicismo propõe algo mais sóbrio e mais estável. Propósito não é um lugar para onde você vai, é a forma como você caminha. Quando você alinha pensamento, intenção e ação, mesmo tarefas simples ganham dignidade. Você não depende de um grande plano para viver com sentido. Depende de coerência no que faz agora. Isso reduz a angústia do futuro, porque você deixa de apostar toda a sua satisfação em algo que ainda não existe. O foco volta para a qualidade da sua conduta no presente, e isso é algo que você pode governar. Esse alinhamento também corrige um erro comum, achar que propósito precisa ser acompanhado de entusiasmo constante. Na realidade, muitas ações com alto valor moral são discretas, repetitivas e pouco emocionantes. Cuidar do que precisa ser feito, manter compromissos, agir com honestidade quando seria mais fácil se omitir, tudo isso raramente gera euforia, mas constrói uma vida que faz sentido quando você olha para trás. Quando você vive de acordo com seus valores, a comparação com os outros perde força. Você não precisa medir sua trajetória pela velocidade alheia, porque seu critério não é status, é integridade. Isso traz uma calma profunda, porque você deixa de competir por narrativas externas de sucesso e passa a se orientar por padrões internos de caráter. Esse tipo de propósito também é mais resistente às mudanças da vida. Se sua sensação de sentido depende de cargos, resultados ou reconhecimento, qualquer perda pode te desorganizar completamente. Quando depende de alinhamento interno, você atravessa mudanças sem perder direção. O cenário pode mudar, mas sua postura permanece. Esse entendimento transforma a forma como você encara o esforço. Você não trabalha apenas para alcançar algo. Trabalha porque escolheu ser alguém que age com disciplina e responsabilidade. O esforço deixa de ser um sacrifício temporário e passa a ser expressão contínua de quem você é. Isso sustenta a constância mesmo quando o progresso parece lento. Com o tempo, essa coerência gera uma paz que não vem de conquistas externas, mas da ausência de conflito interno. Você não vive dividido entre o que acredita e o que faz. E essa unidade interna é uma das maiores fontes de estabilidade emocional que uma pessoa pode desenvolver. Quando o propósito deixa de ser um destino distante e passa a ser uma prática diária, você não vive mais esperando começar a viver. Você já está vivendo de acordo com aquilo que considera correto, aqui e agora. E isso prepara você para a conclusão mais importante de todo esse caminho, a de que mesmo quando tudo fora de você é instável, ainda existe algo que permanece sob seu comando. A vontade que permanece quando as circunstâncias não. Em algum ponto da vida,
fica claro que nem tudo vai cooperar com seus planos, que nem sempre o esforço será recompensado na hora certa, que nem toda escolha correta traz conforto imediato. E é exatamente nesse ponto que se revela o que realmente sustenta uma pessoa. Não são as condições, não são os elogios, não são as garantias. É a vontade de manter a própria conduta alinhada, mesmo quando o cenário não favorece. O estoicismo nunca prometeu proteção contra o mundo, prometeu preparo para enfrentá-lo. Quando você entende isso, para de exigir que a vida seja justa para então agir com firmeza. Você age com firmeza porque decidiu que seu caráter não depende do comportamento das circunstâncias. Essa decisão muda tudo, porque desloca o centro de poder de fora para dentro. Paz, nesse contexto, não é ausência de dificuldade, é ausência de submissão emocional ao que não depende de você. É saber que, mesmo em meio a perdas, atrasos e frustrações, você ainda governa seus julgamentos, suas escolhas e sua postura. E enquanto isso estiver sob seu comando, você não está à deriva. Você pode estar em luta, mas não está perdido. Clareza se mantém quando você protege seus critérios. Presença se sustenta quando você treina sua atenção. Propósito permanece quando você honra seus valores em ações concretas. Nada disso exige controle do futuro, exige compromisso com o agora. Exige decidir todos os dias que você não vai entregar sua estabilidade interna em troca de alívio momentâneo ou aprovação externa. Esse é o tipo de força que não depende de aplauso, porque não foi construída para ser exibida. Foi construída para sustentar você quando ninguém está vendo, quando ninguém está ajudando, quando ninguém está prometendo que vai melhorar. É uma força silenciosa, mas firme, que transforma a forma como você caminha, como escolhe, como suporta. A partir daqui, a pergunta não é mais o que a vida vai fazer com você, mas o que você vai fazer com tudo o que a vida trouxer. Não para controlar resultados, mas para manter dignidade, disciplina e lucidez em qualquer cenário. Esse é o verdadeiro treino em silêncio. Continuar sendo fiel à própria conduta, quando seria mais fácil se render à confusão. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, os planos podem precisar ser refeitos. Mas enquanto você mantiver domínio sobre sua vontade, você mantém domínio sobre o sentido da sua própria vida. E isso ninguém pode tirar de você.